Olá! Já parou para pensar no que pode conectar um pensamento secreto, daqueles que só a gente tem, com uma onda de violência que afeta uma cidade inteira? Parece que são dois mundos diferentes, né? Mas nesta análise, a gente vai descobrir como a psicologia comportamental nos dá uma chave para entender exatamente essa conexão, ligando o nosso mundo interior às grandes forças sociais que nos moldam. Bom, para começar, vamos direto a uma pergunta que está no coração da psicologia. Como é que a ciência pode estudar o nosso mundo interior? Afinal de contas, é um lugar cheio de pensamentos e sentimentos que, em teoria, só a própria pessoa consegue acessar. Como é que se estuda algo que não se pode ver? E a resposta da psicologia comportamental começa com um conceito-chave, os chamados eventos privados. Esse é o nome mais técnico para tudo aquilo que acontece, digamos, debaixo da nossa pele. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas sensações. Então, aqui está a grande sacada. Se não dá para observar um sentimento diretamente, a gente pode observar como as pessoas falam sobre ele. É a linguagem que funciona como uma ponte, sabe? Ela transforma uma experiência que é interna, privada, em algo que pode ser compartilhado e, aí sim, analisado. E essa ponte que a gente falou, é claro, a linguagem. Ela é a grande ferramenta que conecta o nosso universo particular com o mundo público que todo mundo compartilha. E o poder dessa ferramenta, é imenso. Para ilustrar isso, o linguista Leonard Bloomfield usou uma historinha bem simples, mas que é genial. Na história, a Jill não está só descrevendo uma maçã. Ela está usando palavras para agir no mundo. A fala dela faz com que algo aconteça. Ela consegue mobilizar o Jack para pegar a maçã para ela. A linguagem aqui não é só uma descrição passiva, é uma ação. E esse exemplo, que parece tão simples, na verdade revela algo gigantesco. Toda a nossa sociedade, desde dividir as tarefas em casa até construir cidades inteiras, depende dessa nossa capacidade de usar palavras para coordenar e influenciar as ações das outras pessoas. Mas ok, e quando a gente usa a linguagem para descrever algo que não é um objeto público como uma mesa, mas sim uma sensação interna nossa, é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Uma fala direta como "isto é uma mesa" descreve o mundo lá fora. Já uma metáfora, ela revela muito sobre o mundo interno de quem está falando e sobre a sua história de vida, que é única. Pensa só nessa cena. Uma criança prova refrigerante, uma soda, pela primeira vez e diz que a sensação é como se o pé estivesse formigando. Ninguém ensinou ela a dizer isso. O que ela fez? Pegou uma sensação que ela já conhecia de outro lugar, o formigamento, e usou para descrever algo totalmente novo. Essa associação foi criada por ela, com base na sua própria história. Isso mostra como a linguagem que a gente usa para descrever nosso mundo interno é profundamente pessoal. Bom, se a linguagem é essa chave toda para entender o mundo interno de uma pessoa, faz todo sentido que ela seja a ferramenta principal num lugar onde esse mundo é o foco, né? A terapia. Lá, a linguagem não serve só para análise, ela se torna o principal motor da mudança. Na terapia comportamental, quando um cliente chega com uma queixa, o terapeuta olha para aquilo como um comportamento verbal. Analisando o que a pessoa diz e em que contexto ela diz, o terapeuta consegue começar a mapear os fatores no ambiente da pessoa que estão influenciando as ações e os sentimentos dela. E para que essa análise toda funcione, o terapeuta precisa criar um espaço seguro, algo que o psicólogo B.F. Skinner chamou de audiência não punitiva. Por quê? Porque é só num ambiente sem medo de julgamento que uma pessoa se sente realmente livre para explorar o próprio comportamento. E é isso que torna a análise e a mudança possíveis de verdade. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos dar um baita zoom out. A gente viu como o ambiente de um consultório pode mudar o comportamento de uma pessoa. Mas e se o ambiente for uma cidade inteira passando por uma crise econômica gigantesca? Vamos ver como os mesmos princípios se aplicam a um fenômeno social tão complexo como a violência. Olha só esses dados da Grande São Paulo entre os anos de 85 e 95. Algo salta aos olhos, né? Picos dramáticos de violência. Se a gente olhar os homicídios dolosos, por exemplo, vemos saltos enormes em anos muito específicos, ali em 1987 e de novo em 1990. O que será que estava acontecendo nesses anos? E esse padrão não foi um caso isolado, não. Ele se repete em outros tipos de crime. Furtos e roubos de veículos, por exemplo, também mostram aumentos muito acentuados exatamente nos mesmos períodos. Definitivamente, tem algo acontecendo nesses anos. E não foi só o crime que explodiu. A resposta a ele também escalou, de uma forma bem assustadora.
O número de civis mortos em ações policiais saltou de uns 200 em 1985 para mais de 1.400 em 1992, que foi o ano do massacre do Carandiru. Era um ciclo de violência se retroalimentando. Agora, vem a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Quando a gente coloca esses dados de violência lado a lado com os grandes eventos socioeconômicos da época, uma correlação poderosa aparece. Os picos de violência batem direitinho com o fracasso de planos econômicos que frustraram a população e geraram uma instabilidade enorme, como os planos Bresser e Collor. O ambiente social e econômico estava em crise. E isso tudo nos leva direto ao argumento de Murray Sidman. A ideia de que, em vez de focar só no indivíduo que comete o ato, a gente precisa olhar para as condições sociais, para os ambientes que a própria sociedade cria e que acabam tornando certos comportamentos muito mais prováveis. Então, para pensar na jornada que a gente fez aqui. Começamos com um pensamento algo super privado dentro da cabeça de uma pessoa e terminamos analisando a violência numa metrópole inteira. O que conecta tudo isso? Uma única e poderosa lente de análise. E aqui está a grande lição, o ponto central de tudo isso. Entender a relação entre o ambiente e o comportamento não é só uma teoria de livro. É uma ferramenta muito poderosa que a gente pode usar para analisar o nosso mundo em todos os níveis, desde o comportamento individual até as grandes tendências que moldam a sociedade inteira. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Depois de enxergar essa conexão tão forte entre o ambiente e a ação, que comportamentos do dia a dia, sejam os nossos ou os de outras pessoas, passam a ser vistos de uma forma completamente nova? Fica aí a pergunta.